Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui ao linha de passe, né? Que eles estão falando do Palmeiras, que avançou agora às quartas de final num jogo super tranquilo, num jogo em que a gente já estava deitado sobre o resultado, então foi um jogo super tranquilo e conseguimos passar com certa tranquilidade, né? Então, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Olá para você que é fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Passe. E a gente aí está prestes a encerrar a fase de oitavas de final da Libertadores para os brasileiros. Acabou e o Palmeiras passou para as quartas de final. Que novidade, levantaremos a plaquinha, eu já sabia, né? Todo mundo já sabia. Depois daquele 4-0 na semana passada, Abel fez até alguns testes hoje. Até foi com um time muito mais titular do que se imaginava, do que alguns imaginavam. Fato é que não foi aquele jogo, né? E também não era para esperar muito diferente disso, afinal de contas, o Palmeiras já estava sentado ali no placar e estava tudo certo. Palmeiras na próxima fase, esperando o adversário aí, se vai ser o River Plate ou se vai ser o Libertad. A gente vai falar bastante também hoje sobre o Botafogo, que foi eliminado da competição, o atual campeão está fora nas oitavas de final, perdeu para a LDU por 2-0. E na Sul-Americana, Galão passou, hein? Vitória de novo sobre o Godoy Cruz. E o Atlético está nas quartas de final, vai enfrentar o Bolívar. Tudo isso e muito mais a partir de agora com Pedro Ivo Almeida, André Kifuri, Vitor Birner e Leonardo Bertozzi. Missão cumprida, né, André Kifuri? É isso, né? Não tem muito assim pra gente falar do jogo que foi hoje, esse 0-0. Pois é, não, só dizer que o jogo, boa noite a todos, primeiro, claro, o jogo foi melhor do que o imaginado por parte do adversário do Palmeiras. Sem dúvida. Que fez uma partida muito mais do que digna, né? Se você pensar que, não só no resultado do jogo de ida, mas como o Universitário se apresentou em casa diante do Palmeiras, o que o Palmeiras conseguiu fazer muito rapidamente, se distanciando tecnicamente do Universitário, fazendo gols, etc., e resolvendo esse confronto, dava para, pelo menos, pensar que o Universitário chegaria a São Paulo para fazer uma segunda partida, torcendo para o jogo terminar logo. E não foi o que aconteceu. Houve até esse gol depois anulado por impedimento. O jogador claramente está na linha de visão do Everton, ele tem algum tipo de participação no lance. Mas a gente viu um Universitário exigindo do Palmeiras, né? Talvez por uma ideia, uma vontade, um desejo de se despedir da competição fazendo a melhor partida possível. Acredito que fez, ele sai de cabeça erguida, mas sai, como não seria diferente, né? Tudo de errado, tudo que fosse problemático, possível de acontecer num jogo de futebol. Se acontecesse hoje contra o Palmeiras, mesmo assim o Palmeiras seguiria na Copa Libertadores da América, dada a diferença que ele conseguiu estabelecer. E agora é pensar, do ponto de vista do Palmeiras, para frente, né? Eu acho que dá para falar que se havia alguma coisa instalada ali no ambiente interno depois da eliminação na Copa do Brasil, o que o Palmeiras fez desde então pode deixar o seu torcedor tranquilo para o resto do ano, incluindo, é claro, a caminhada na Libertadores. Sem dúvida. Bertozzi esperava um time até mais alternativo, viu? Do que esse. A gente até falava semana passada, né? Pô, o Palmeiras goleou e tal, o Palmeiras pode colocar reserveira total no jogo contra o Universitário e tá tudo certo. Até me surpreendeu. O Abel resolveu fazer alguns testes também, pensando lá na frente, né, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, boa noite, companheiros, boa noite ao nosso fã de esportes. Palmeiras esperando aí para saber quem vai ser o seu adversário, né? Todos nós esperando, né? O Libertad, a gente está nessa expectativa, mas enquanto isso, sabe o que é curioso? O Palmeiras teria tido mais chance de vencer se tivesse colocado mais reservas, porque aí são aqueles jogadores que esperam uma oportunidade, querem mostrar serviço, querem mostrar que merecem mais minutos. E os jogadores que jogaram hoje, claramente, né, tiraram o pé um pouquinho, né? Eu acho que dá para dizer isso. A gente viu um Palmeiras num modelo um pouquinho diferente, hoje com o Gia e o Felipe Anderson fazendo papel de fato de alas, né? O Palmeiras nessa formação com 3 zagueiros, não prendendo um lateral como zagueiro ou coisas parecidas. E agora, eu acho que o time peruano pode sair daqui com a sensação de missão cumprida, porque deixa uma imagem muito melhor do que deixou no jogo em casa, mas ao mesmo tempo pensando, pô, dava pra ganhar, né? E se alguém fosse pra ganhar hoje, seria o Universitário. O Everton foi eleito o melhor em campo aqui pela transmissão da Conmebol e muito justamente, né? O Everton fez defesas que evitaram que o Palmeiras sofresse um gol e até perdesse o jogo. Então, assim, acho que o Universitário volta para casa pensando, dava até para ganhar, né? E
Faz diferença? Absolutamente nenhuma para o Nenhuma. Palmeiras, né? O resultado final, se fosse 0-0, 1-0, assim, tanto faz como tanto fez. Acho que, de fato, é um jogo que amanhã o torcedor palmeirense já esqueceu. Verdade. Vai ser um daqueles jogos que daqui a 2, 3 anos... Ele vai nem lembrar. Lembra aquele 0-0 com o Universitário? Não. Não lembro. Quando foi esse jogo? Né? É um jogo que vai passar, passou, né? E o Palmeiras cumpriu tabela como tinha que cumprir. Agora é ver o que vem pela frente, mas, de fato, a gente já falava, né? No primeiro jogo, depois da eliminação para o Corinthians, parece que já tinha passado aquela situação. E agora é pensar para frente, porque o Palmeiras tem condição, sim, de competir pelo título. A gente destacou ontem como o Flamengo era o grande favorito, mas deste lado da chave, o Palmeiras é o time mais forte. Tá? Então... É que esse lado da chave, daqui a pouco a gente vai analisar, né? Quartas de final e tudo, mas esse lado da chave tem umas camisas pesadas. Tem o São Paulo. Sim, tem... se o River passar, só tem campeão. Mas o outro Exatamente, né? Não, sim. Mas assim, é que o Palmeiras, é curioso, eu acho que o Palmeiras ele é favorito contra qualquer adversário dessa pedra, desse lado. Também acho. Mas eu acho que talvez o nível dos adversários... É que do outro lado tem um Racing também, que está fazendo uma baita campanha na Libertadores, né? E adora um brasileiro, né? Só que aqui... Só que tem um confronto que ele pode se desenhar para a semifinal, que a gente sabe como é que é um Palmeiras e São Paulo, que é uma coisa... Ainda mais em mata-mata, como o São Paulo consegue superar o Palmeiras, né? Então, tem uns confrontos assim, acho que talvez umas armadilhas maiores aí para esse Palmeiras desse lado. Mas a gente vai analisar esse caminho ainda no programa de hoje, esperando sair o adversário do Palmeiras. Tenhamos as informações. Exatamente, porque olha, o River resolveu se classificar, se isso acontecer, com muita emoção, viu? Colocou emoção no jogo em casa. Jean Oddi com a gente a partir de agora também, tá lá no Allianz Parque, desde cedo, acompanhando aí durante a nossa programação essa expectativa depois do jogo em si. Jean, seja bem-vindo aqui ao Linha. É claro, o jogo hoje mera formalidade, cumprir tabela, mas o que deu para você identificar aí, até quem sabe até de positivo, de algumas ideias que o Abel colocou em prática aí, tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite. Pois é, tô aqui desde cedo e agora que o jogo acabou, eu posso dizer ufa, porque o jogo foi realmente muito fraco. Eu acho que é como vocês disseram, o Bertozzi acho que definiu bem. Vai falar o quê? Também a gente tem que tirar o peso do jogo fraco, evidentemente, pelo contexto que ele apresentava, né? Enfim, um jogo que o Palmeiras entra já classificado, mas acho que no momento em que entra ali com 6, 7 titulares, né? Talvez se imaginasse um Palmeiras produzindo mais, talvez não, certamente se imaginava um Palmeiras produzindo mais. E eu tô com vocês, se houvesse um vencedor nesse jogo, tinha que ser o Universitário, que foi melhor quase que o tempo todo, né? Talvez tirando ali o finalzinho, depois daquelas substituições em bloco ali, mas mesmo assim foi o Everton a fazer a grande defesa depois daquele momento. Então foi um Universitário melhor, foi um jogo muito fraco do Palmeiras, mas a importância que isso tem, sinceramente, acho que ela tem que ser relativizada. O que teve de bom, eu acho que se o Abel quis fazer testes, os 3 zagueiros, não me parece que deu certo, né? Eu falei muito disso na transmissão. Eu acho que quando você joga com 3 zagueiros e um deles é um lateral, ainda que seja o Giai, que não é o Kelvin, né? No potencial ofensivo, mas é um cara que tem uma outra qualidade ali, acho que para sair jogando. Eu acho que quando você joga com 3 zagueiros de fato, seria legal o Abel experimentar alguma maneira de sair com 3 jogadores de uma maneira diferente, né? Aí avançar um deles e fazer com que um dos meio-campistas recue para iniciar essas jogadas, porque para mim muito da origem do problema esteve nisso daí, né? Na saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras teve muito mais posse de bola porque os zagueiros ficavam trocando passes de um lado para o outro e nada acontecia a partir dali. Boa atuação no primeiro tempo do Alan, acho que foi disparado o melhor jogador do Palmeiras, e aí fica para mim também aquela questão, né? Será que não é melhor num jogo como esse você encher de Alans, no sentido de encher de jogadores que têm uma fome muito grande na partida, que querem mostrar serviço, porque ele foi o melhor e aí ele é retirado no intervalo. Eu ia falar curiosamente retirado no intervalo, mas acho que eu imagino que se for perguntado a respeito disso, o Abel vai justificar a saída dele com o cartão amarelo que ele tinha, né, para não correr o risco de perdê-lo para as quartas de final. Então, não vejo muito o que tirar de bom desse jogo, não. O Kelvin entrou bem, acho que entrou bem
bem ali fazendo essa função de ala pela direita, mas de resto eu acho que o Universitário que cumpriu a missão de fazer o jogo digno que ele disse que ia fazer, que queria fazer, de buscar vitória mesmo sabendo que a classificação era praticamente impossível. O Universitário fez tudo que prometeu. O Palmeiras acho que pode também comemorar, e eu falei disso no final do jogo, a reação do seu torcedor, né? Depois de tanta turbulência, de vaias e xingamentos ao Abel no jogo contra o Corinthians, das cutucadas, para mim até desnecessárias, que o Abel deu em algumas entrevistas coletivas depois disso, eu acho que no fim das contas foi tudo muito tranquilo. Desde o começo do jogo aqui a gente viu o nome dele bastante aplaudido no momento em que foi anunciado, tinha várias faixas com a cara do Abel aqui na torcida e acho que mesmo algumas vaias que apareceram no final do jogo absolutamente normais diante de uma partida muito, mas muito ruim, William. Não foi isso, pessoal. Se for o vídeo, espero que tenham gostado. A gente viu aqui o linha de passe, que eles estão falando do Palmeiras, né? O Palmeiras agora que passou do Universitário num jogo extremamente tranquilo, onde já estávamos deitados sobre o resultado, né? Foi um jogo, não um jogo treino, né? Você pode ver os jogadores não estavam com muita vontade, não botaram o pé. Foi um jogo ruim, né? Se jogasse assim todo jogo, não ia ganhar nada. Um ano, né? Mas como a gente sabe que os jogadores já estavam cansados e tal, o Abel também utilizou muito os titulares, não precisava. Era só botar os reservas, deixar os reservas jogarem, que ele já tá cheio de fogo, cheio de vontade de chegar, fazer algo bonito, né? Fazer gol e tal. Então, achei essa decisão de não poupar os titulares, né? Deveria poupar todos os titulares possíveis, né? E poupar para os jogos do Brasileirão, né? Que agora só estamos no Brasileirão e na Libertadores. E a Libertadores, depois do jogo, é só em setembro. E lá no final de setembro. Então poderia muito bem ter poupado para todo mundo. Deixava todo mundo poupado para o jogo agora no Brasileirão contra o Sport. O Sport é um time fraco, mas ele dá trabalho, né? Não tem jogo fácil no Brasileirão, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tamo junto.